Olá, você já assistiu aquela série The Midnight Gospel? Pois então, hoje é dia 25 de março de 2022 e, primeiramente, é importante salientar que este vídeo contém spoilers. Traremos o primeiro episódio, tá, da série, alguns recortes dela com alguns comentários. Segue o primeiro aí. Obrigado por me ativar, mestre. Qual universo simulado gostaria de conhecer hoje? Terra 19432. Devido a um erro operacional facilmente evitável, todos os seres desta Terra foram eliminados. Ai, merda. Deletando Terra. Terra 4169. Devido a outro erro operacional, o planeta enfrenta um apocalipse zumbi. Você escolheu o Homem de Óculos. Este ser tem 23 pontos de carisma. Ótima escolha. O Homem de Óculos será o alvo. Tela de seleção de Avatar. Lady Charlotte. Porcão. Otimista. Pop. Ninguém merece. Pedido. Marombado. Marombado escolhido. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Então, como vocês puderam ver, o personagem principal ele vai para um universo virtual, né, um universo simulado para cada episódio, né, da série. E lá ele vive uma outra realidade, né? Ele é como se vivesse uma vida diferente com um corpo diferente. E ele, a cada episódio ele entrevista uma personalidade, e essa entrevista é baseada na entrevista que ele fez para o seu podcast. O autor da série fez entrevistas para o seu podcast e colocou na série. E assim vai desenrolando os episódios, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode salientar aqui é o erro operacional facilmente evitável. Me chama a atenção, né, o facilmente, né? O que a gente vive hoje, né? A questão das guerras e esse receio de uma guerra nuclear. E é muito complexa as causas da guerra, mas ao mesmo tempo ela é tão simples. Por que a gente não consegue resolver diferenças conversando? Por que a gente tem que colocar ameaças, colocar violência, colocar agressividade? Da mesma forma que a gente não consegue resolver dificuldades com pessoas próximas à nossa volta ou dificuldades internas nossas mesmo, é assim que acontece na guerra. A diferença é que não são pessoas, são países, né? Ou conjunto de países. E aí esse erro facilmente evitável pode destruir um planeta. Outro aspecto importante da série que vocês podem perceber é que, ao mesmo tempo que ela tem essa entrevista, né, que o autor fez com algumas personalidades, né, com um texto bastante profundo, né, filosoficamente falando, ele também tem um pano de fundo com situações acontecendo na série que também levam a uma reflexão filosófica, né? Então, nesse episódio, por exemplo, é sobre zumbis. E aí você para pensar um pouco sobre zumbis em um planeta, e ele está entrevistando ali o presidente, se eu não me engano, né? Então, daria para a gente pensar alguma coisa sobre o declínio do sistema político, alguma coisa nesse sentido. Também cabe uma reflexão aí, né? E os zumbis invadindo a Terra, será que quem que é o zumbi aí? Será que é o personagem que foi pro universo simulado?
Será que os personagens do universo simulado que estão personificados como zumbis, realmente eles são zumbis na definição de zumbi que a gente tem? Será que é o próprio presidente achando que está governando alguma coisa? Outro ponto, não sei se vocês perceberam, mas o que parece para vocês o local onde ele coloca a cabeça para iniciar a simulação do universo aonde ele está indo. Uma das minhas citações preferidas é que, quando o assunto é saúde, é preciso aceitar, buscar e lidar com a realidade como ela é. Quando o assunto é saúde, como é que ele colocou? Nós devemos aceitar, buscar e lidar com a realidade como ela é. Essa frase é uma das máximas desse episódio, né? O quanto a gente adoece de não aceitar a realidade, de querer se revoltar contra ela, ao invés de procurar enxergar o copo meio cheio e procurar uma forma adequada, uma forma positiva de encarar a nossa vida, a gente entra em estado, digamos assim, de certa forma inútil, né? Que é um estado depressivo, estado de raiva, estado de revolta. Agora eu te pergunto, como é que a gente consegue assumir o controle do corpo num estado mais frágil? Malditos zumbis! Essa é uma ótima pergunta, mas eu acho que existem vários jeitos diferentes. Tipo, eu ando ultimamente fazendo um tipo de meditação na qual eu tento ficar sentado, parado, observando a respiração e me mantendo consciente dos pensamentos, emoções e de como o meu corpo está. E essa meditação, ela se chama Mindfulness e a prática dela consiste em observar como a gente age, como a gente se sente e como raciocina. Olha, eu acho que essa é a cura. E eu acho que é assim que a gente consegue chegar à raiz de muitas das emoções. Ainda mais pra mim, Sei. porque eu sou um cara que sente muita raiva. Eu tenho explosões de raiva às vezes e isso é perigoso. Muito obrigado por olhar perplexo assim pra mim, mas eu te juro que acontece. Vem cá, só de ficar sentado, a raiva desaparece ou tem um processo? Bom, não exatamente. Já tá mais fácil, mas quando eu era bem mais novo, eu era uma pessoa bem raivosa. Tanto que eu me lembro que a minha impressora não funcionou um dia, e aí eu comecei a berrar sozinho no meu apartamento, enquanto eu destruía a impressora num ataque de fúria. Mindfulness. Você já leu, você já experimentou o que é esse tipo de meditação? Eu particularmente não tenho um estudo aprofundado a respeito desse tipo de meditação. Mas o que me chama a atenção aqui é a questão do autoconhecimento. Qualquer forma de desenvolvimento que a gente queira na nossa vida, ele parte de uma observação interior, de uma observação das raízes das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Que não são a mesma coisa os dois, pelo menos não definidos atualmente como a mesma coisa, mas essa meditação ela é muito válida para você observar de onde surgem os seus sentimentos, de onde surgem as suas emoções. Então, quanto mais consciente a gente tiver a todo momento da nossa vida, consciente do que a gente está sentindo, mais a gente tem controle sobre nossas reações. E a gente passa a não reagir, sim a agir diante das adversidades e diante das questões que a gente vive no dia a dia. Sei lá, pensa
Pensa numa emoção, tá? Emoções são sempre coisas muito ambíguas. São coisas que acontecem no corpo e das quais somos vagamente cientes há muito tempo. Exatamente. Então, o que é a meditação? A meditação nada mais é que pegar um microscópio e observar bem de perto os padrões emocionais que acontecem dentro da gente. Porque quase sempre, quando vem uma emoção negativa, a gente tenta evitar. Você tenta passar para a próxima atividade ou para o próximo estado emocional. Ninguém gosta de lidar com as partes difíceis da vida. Zumbi desgraçado. Mas e se não evitarmos? O quê? Se olharmos de perto e entendermos qual é o problema. Essa é uma prática bastante interessante. Bom, e se não evitarmos as emoções? E se não colocarmos elas debaixo do tapete? E se não tivermos medo do que surge dentro da gente? Se a gente começar a tentar enxergar realmente aquilo que está sendo trazido pelo nosso corpo, pelo nosso coração. Outro ponto que a gente pode trazer para reflexão é: será que não estamos todos nós em uma simulação a qual a gente precisa estar para evoluir, para se desenvolver? Aí entra como é que a gente pode não pensar, por exemplo, no metaverso, que é um termo trazido aí não há muito tempo, que seria um universo virtual, em que cada um teria o seu avatar, o seu personagem, e viveria uma vida externa, mas na verdade no computador, virtualmente. E também como não pensar em Matrix, também, que agora saiu o último filme recentemente. Será que não estamos inseridos em uma Matrix? Mas talvez, será que a gente não está inserido nessa Matrix não à força, não obrigado, mas sim porque a gente precisa dela, porque ela é atualmente, uma hipótese, ela atualmente é o máximo que as nossas capacidades podem perceber da realidade para o nosso desenvolvimento? Será que isso não é uma possibilidade? A fenomenologia, toda a existência é encapsulada dentro da consciência. Então, a ideia de que eu estou sozinho, ou a ideia de que eu sou um indivíduo, é, de acordo com esse princípio, algo que não faz sentido. É falso. É uma distorção. Porque nós somos o objeto e o sujeito simultaneamente unidos. E é isso que cria a ilusão do indivíduo. Tipo, se o universo fosse um golfinho, então os nossos corpos seriam uma rede de pesca. Estamos aprisionados em nós mesmos. Essa é uma concepção, um paradigma trazido a partir da física moderna, lá no início do século XX, com as teorias mais modernas ali da física. Então, chegou-se a uma conclusão na época em que a física mecânica ela não conseguia dar conta de todas as explicações que tinham chego até aquele momento, nas descobertas que eles estavam tendo naquela época. E aí os cientistas precisaram pensar uma nova teoria para explicar ela. Tem alguns vídeos aí no próprio YouTube que trazem sobre a experiência da dupla fenda. Tem um bem legal que é do Dr. Quantum, se eu não me engano, que ele traz é um desenho, que ele traz alguns vídeos interessantes sobre esses novos paradigmas, que acabaram sendo renovados a partir daquela época e ainda vem se renovando, porque ele se renovou na física, e talvez ainda totalmente, mas vem chegando nas outras disciplinas e chegando passo a passo no senso comum. O que eu quero dizer com isso? Ele traz que o observador ele está muito mais ligado ao fenômeno que ele observa do que se imaginava até então. O fenômeno observado ele não existe sem o observador. É uma ligação entre eles que estabelece
o que estabelece a realidade. Sem o observador, aquela realidade ela não existe. Então, a gente na verdade não é um indivíduo. A gente pode ser definido, né, como relações entre o que está dentro e o que está fora da gente. Ou talvez nem o que está dentro e o que está fora, mas algo de nós que observa e interage com o que está à nossa volta em todos os lugares. É uma relação. É como se todos nós, de repente, fôssemos um. E essa relação que vai definir, de acordo com a nossa capacidade de percepção, o que existe e o que não existe. Não sei se faz sentido, mas também acho que a gente pode fechar por aqui esse episódio. Em breve, pretendo gravar o segundo episódio de reflexões. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Valeu.